Solicito ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereador, presidente, presente. Antônio Zé Menezes, presente. Benito Laporte. Carlos Maia Rodrigues. Emílio Pereira. Carlos Maia, notificado ausente. Gildo Dutra Filho. João Paulo Fernandes, presente. José Boaventura Celestino, presente. José Ricardo Filho. Pedro América Almeida. Santos José dos Santos. Tassiano Franco. Presente. Oscar Fernando Bandeira. Presente. Agora, senhor presidente. Havendo no regimental, declaro aberta a oitava sessão ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselho Lafayette. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria de ter uma questão de ordem, só passamos a ata. Porque na última sessão, o serviço de secretaria me informou que o vereador Zezé do Salão tinha votado a favor da taxa de iluminação pública. Depois, nosso gabinete fez o levantamento e realmente o vereador tinha razão, ele votou contrário. A secretaria me soprou errado, vereador, e eu falei que Vossa Excelência tinha votado aqui sem ter votado. Então, fica aqui as desculpas de público deste vereador. Peço questão de ordem, senhor presidente. Pois não. O João Paulo já está aproveitando o início dos trabalhos. Eu gostaria também, senhor presidente, para ficar bem claro, porque é filmado, é gravado, e o que o vereador fez o comentário, eu senti prejudicado e ele não usou as palavras me chamando de mentiroso, mas o entendimento é dessa forma, né? Que eu aleguei que fui contra a votação da taxa de iluminação pública, e eu quero dar uma explicação maior, principalmente para o público aqui presente, que o aumento foi um absurdo. Só vocês comparar na conta de luz o que vocês pagavam antes e o que vocês pagam hoje. Aí vocês vão saber o absurdo. E nos IPTU dos lotes, que eu estou com eles aqui, que eu já aproveitei e puxei os meus, era R$ 27,00, foi para R$ 100,00, R$ 101 e pouco. Então, mais de R$ 70,00 de aumento. Deu 260 e poucos % de aumento. Eu fui contra por esse 265% de aumento. Isso é um absurdo da conta da taxa de iluminação pública, que é um presente aí que veio do senhor prefeito para vocês. Então, eu vou me alongar um pouco mais, porque eu me sinto prejudicado. As pessoas que, às vezes, assistiram essa reunião, às vezes, as mesmas não estão assistindo essa da agora. Né? Tá aqui. Esses aqui até são os meus, que eu peguei lá, senhor presidente. E qual foi o comentário para que o público aqui entenda? O vereador João Paulo questionou o absurdo da cobrança da taxa de iluminação pública. E eu simplesmente fiz um comentário simples, que bem faz eu que votei contra esse absurdo, esse aumento, só isso. Aí, eu entendo o senhor presidente, ao senhor vereador João Paulo, que o senhor não teve uma informação correta. Mas eu quero também, senhor presidente, fazer um comentário, que eu acho também que seria desnecessário, às vezes até da minha parte, mas eu também estou chateado com quem informou para ele, que é a nossa procuradoria, porque eu já fui presidente dessa casa por 2 vezes. E os funcionários sabem como que eu conduzi essa casa, o apoio que eu pude dar a eles. E um presente que me deram foi essa punhalada, pelo menos não foi pelas costas, foi pela frente. Né? E por que eu estou dizendo isso, senhor presidente? Porque o vereador João Paulo disse que não perguntou nada a ela. Ela que foi lá e soprou aí no ouvido dele, então não sei por quê e por que motivo, senhor presidente. Então, para deixar aí esclarecido, senhor vereador João Paulo, eu aceito, tá certo? Te agradeço aí a sua humildade, não tinha necessidade de me pedir desculpa, mas aí que a população, que às vezes aqui tem alguém que ouviu isso acontecer, que esse vereador foi contra, então ele não mentiu para a população e nem para o Brasil que está nos assistindo nesse momento. Tá. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, por favor, leitura da ata. Ata da 7ª sessão ordinária. Eu gostaria até que lesse essa ata, pelo menos esse trecho.
né, que quando eu era presidente, e o momento dessa votação, quando teve essa correção, na primeira discussão e segunda discussão, a minha votação contra, na oportunidade que pudesse, só para ficar gravado para o povo de casa que estiver assistindo saber desse acontecimento. Okay, e falar o que se trata o projeto 15, correto? Muito obrigado. Ata da 7ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 25 de fevereiro de 2016, nessa cidade, Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente Pedro Antônio Mendes Loureiro. Às 19h30, na sala da sessão, com a presença de 12 vereadores. Justificada a ausência do vereador Carlos Magno Rodrigues, motivo de saúde, nos termos do disposto do artigo 54 do Regimento Interno desta Casa, com aceite da presidência. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Convite da AMALPA e do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Correspondência do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Ofício do Ecotrans. Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento 2/2016. Indicações 57 a 65, 2016. Moção número 2, 2016. Requerimento 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 2016. Comunicado 3, 2016. Informando aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento, vereadores Pedro Américo, Tassiano Delfago Martins e Fernando Bandeira, que o projeto de lei complementar 9E, 2015, já se encontra para a disposição da comissão, para parecer que o prazo regimental é de 15 dias. Leitura do relatório final da comissão especial designada para averiguar denúncias sobre o fechamento de estrada pública que liga o bairro Amaro Ribeiro ao bairro São Dimas. Leitura do relatório final da comissão especial designada para apurar denúncia anônima sobre mau estado de conservação da Escola Municipal Dr. Rui Pena, CAIC, e do mau comportamento e atuação de sua direção. Em cumprimento à Lei Complementar 1, de 30 de dezembro de 96, que dispõe sobre a tribuna popular, nesta casa, esteve presente a sessão, fazendo uso da tribuna, o presidente da Associação de Desenvolvimento do bairro São João, senhor Manel Vespúcio. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores Antônio Severino de Rezende Lobo, Gildo Dutra Pinto, Pedro Antônio Mendes Loureiro, Zé Ricardo Círio, João Paulo Fernandes Rezende e Santos José dos Santos. Ordem do dia. Aprovado o requerimento 22, 23, 24, 27, 28 e 31, 2016. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Convocamos os senhores vereadores para a próxima dia 1º de março, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, aprovada a ata. Os vereadores concordam com a ata, permaneça como estão. Segue-se para assinaturas. Eu peço. Depois da leitura? Depois daquela leitura, vou fazer. Você me futura. Enrolado, tem que trabalhar até meia-noite. Dormir no escritório, não dá conta disso não. Passaremos ao expediente. Conselho Municipal de Educação.
Reunião extraordinária. Excelentíssimo senhor presidente, convidamos-los para participar da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação, conforme abaixo, dia 2/3/2016, de 14 às 16 horas, na CEMED. A pauta da reunião. Discussão para a regularização das escolas de educação infantil particulares. Cláudio Maurício. Eu gostaria de avisar aqui que a Comissão de Educação, através do senhor presidente Antônio Severino, gentileza estar presente lá, pelo menos um da comissão, representando esta casa, amanhã na CEMED, 14 horas. Ofício do Governo do Estado de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 130/2015, de autoria do vereador Pedrinho. Ofício do Executivo, em resposta ao requerimento 2/2016, de autoria do vereador João Paulo. Ofício do Executivo, em resposta ao requerimento 12/2016, de autoria do vereador Pedro Loureiro. Indicação 67. Necessidade urgente de recuperar a estrada municipal situada na região de Água Boa, que passa na subestação da CEMIG, nas imediações do bairro Barreira, em direção ao sítio da Lagoinha, onde há um buraco que coloca em risco a integridade dos veículos e motoristas, dificultando também a locomoção dos pedestres. Vereador Pedro Loureiro. Indicação 68. Necessidade urgente de tampar buracos na Avenida Geraldo Plaza, bairro Paulo VI. Vereador Pedro Loureiro. Indicação 59. Necessidade urgente de colocação de redutor de velocidade em toda a extensão da rua do Dr. Ademar Pereira de Barros, bairro Manuel de Paula. Vereador Gildo. Indicação 60. Necessidade urgente de notificar o proprietário do lote localizado na rua Antônio Decorte, próximo ao número 50, bairro Rochedo, uma vez que o mesmo encontra-se cheio de matos, causando risco de proliferação de vetor causador da dengue. Vereador Gildo Dutra. Indicação 61. Necessidade urgente de notificar o proprietário do lote localizado na rua São Camilo, próximo ao número 297, no bairro Angélica. Vereador Gildo Dutra. Moção 3/2016. Excelentíssimo senhor presidente, apresenta a vossa excelência, nos termos do disposto do artigo 197 do regimento interno desta casa, apresente moção de aplauso ao senhor Sérgio Mariosa, por sua atuação na área de esporte em nosso município. Vereador Benito. Requerimento 32/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado, na forma regimental, ouvido da casa, vem requerer que vossa excelência caminhe expediente ao prefeito municipal para que o mesmo informe como se encontram as condições de acesso à Estrada da União Velha, que liga as cidades Conselheiro Lafayette e Queluzito. Vereador Gildo Dutra. Requerimento 33. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado, na forma regimental, ouvido da casa, vem requerer que vossa excelência caminhe expediente ao secretário municipal de Educação, para que o mesmo informe até qual ano e série os alunos da Escola Jardim Pinto e Júlia Miranda Nogueira são atendidos, se existe a possibilidade de se estender o atendimento aos alunos do 6º ano. Vereador Gildo Dutra. Requerimento 34/2016. O vereador infracinado, nos termos do artigo 196 do regimento interno, requer ouvir da casa, na forma regimental, que encaminhe expediente à Secretaria Municipal de Educação do município de Conselheiro Lafayette. Quantas crianças foram matriculadas nas creches no ano de 2013? Quantas crianças foram matriculadas em 14, 15 e 16? Vereador Sandro José dos Santos. Requerimento 35/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracinado, nos termos do artigo 196 do regimento interno, requer ouvir da casa, na forma regimental, que encaminhe expediente à Secretaria Municipal de Saúde, para as seguintes informações. Foi diagnosticado algum caso de dengue no município? Caso positivo, qual tipo e local? Foi diagnosticado algum caso de Zika vírus? Caso positivo, qual local? Foi diagnosticado algum caso de chikungunya? Caso positivo, qual local? Quais as medidas tomadas pelo município para combater a proliferação dos mosquitos causadores dessas doenças? Como o município mantém as comunidades informadas sobre os casos ocorridos nas localidades? Enviar documentação em anexo. Vereador Sandro.
Requerimento 43, 2016. Os vereadores infraccionados, nos termos do artigo 196, Regimento Interno, requer ouvir da Casa, na forma regimental, que encaminha expediente. A 13ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, solicitando informações quanto ao número de atuações por infrações de trânsito cometidas no município de Conselheiro Lafaiete, que foram realizadas no ano 2014, 15 e 16. Vereador Pedrinho. Requerimento 44, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracionado na forma regimental, ouvido da Casa, requer que seja encaminhado expediente ao Executivo, solicitando informações acerca da situação do imóvel de propriedade do município, croqui em anexo. Vereador José Boaventura Celestino. Requerimento 42, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracionado, no termo do artigo 196, requer, ouvida a Casa, na forma regimental, que encaminhe expediente à Secretaria de Obras, solicitando informações a respeito da reparação da rua Doutor Zebral, nas proximidades número 600, vereador Toninho. Requerimento 45, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracionado, na forma regimental, ouvida a Casa, requer Vossa Excelência, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações relativas ao cumprimento pelo Executivo das disposições do artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que determina que o gestor municipal do Sistema Único de Saúde deverá apresentar até o final do mês, maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa, relatório detalhado referente aos montantes e fontes de recursos aplicados no último quadrimestre. Vereador José Boaventura Celestino. Denúncia do senhor Valdinei Alves, em face do prefeito municipal de Conselheiro Lafaiete, doutor Ivar de Almeida Cerqueira Neto, pelo cometimento de infração político-administrativa. Encerrado o expediente, senhor presidente. Pega aí, vai. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado ao vereador Zezé do Salão. Só para comunicar a Vossa Excelência que hoje eu estive junto ao município conversando com relação às emendas que vão tramitar para fortalecimento do projeto de Vossa Excelência com relação à retirada dos veículos, né, que estão abandonados aí na cidade, indo ao encontro da lei que apresentamos nessa casa, que é a lei da dengue. Só para informar Vossa Excelência e os colegas vereadores. Muito obrigado. Agradeço pela atenção. Como é regimental, gente, sempre quando tem uma denúncia, a gente tem que ler no mesmo dia que ela é apresentada. Por essa razão, agora, passaremos a leitura da denúncia apresentada pelo senhor Valdinei Roat Delmacho Alves, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Conselheiro Lafaiete, noticiando o cometimento de suposta infração política administrativa pelo prefeito Ivar de Almeida Cerqueira Neto. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro, Valdinei Alves, servidor público municipal efetivo, portador de CPF, número tal, RG, título de eleitor, zona, seção, filho de Maurina Delmacho Alves e Geraldo Alves de Lima, residente na rua Duque de Caxias, 478, Chapada, Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, CEP 36.400.000. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete e no Decreto-Lei 201/67, apresentar denúncia por infração político-administrativa contra o excelentíssimo prefeito municipal de Conselheiro Lafaiete, senhor Ivar de Almeida Cerqueira Neto, objetivando, seja a mesma oportunamente transformada em acusação, que após contraditório e ampla defesa deverá ensejar a cassação do mandato eletivo e cargo do mesmo, pelos motivos seguintes, dos fatos e fundamentos. Conforme estabelece o artigo 49 da Lei Orgânica Municipal dessa cidade, cabe à Câmara Municipal criar as funções públicas e fixar os respectivos vencimentos. Artigo 49.
Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, não exigida esta, para o especificado no artigo 43, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre criar, transformar, extinguir cargos, empregos em funções públicas e fixar respectivos vencimentos. Pois bem, conforme se vê em documento anexo, o denunciado cometeu infração política administrativa, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, e outros artigos legais, ao passo que não respeitou o supracitado dispositivo legal, bem como vários outros, inclusive a Constituição Federal, conforme vemos abaixo. Artigo 77. São infrações político-administrativas do prefeito, sujeita ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7. Praticar contra a expressa disposição da lei ato de sua competência, ou omitir-se na sua prática. O denunciado, mediante editais número 1/2016, de 25/1/2016, e 10/2016, de 12/2/2016, e 18/16, de 19/2/2016, criou por conta própria e risco, e sem amparo de qualquer lei específica, a função de monitor educacional de inclusão, bem como fixou os respectivos vencimentos, sem que, para tanto, respeitasse as prerrogativas da Câmara. O denunciado justificou nos editais que o ato era para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Acontece que não existe nenhuma lei que autorize a contratação no caso específico, fato este que viola também o artigo 129 da Lei Orgânica Municipal. Em decorrência da criação da função citada, criou-se despesas, também contraditórias às normas legais, uma vez que a remuneração dos servidores foi estabelecida unilateralmente pelo denunciado de R$ 880 para cada contratado, vide editais. Em outras palavras, além de o denunciado ter violado o supracitado dispositivo legal, violou também a Constituição Federal, em seu artigo 37 e o artigo 110 da Lei Orgânica Municipal, ao passo que desobedeceu ao princípio constitucional da legalidade, tanto por ter criado a função citada, bem como a respectiva remuneração, sem que tramitassem antes projetos de lei por esta respeitável egrégia Câmara Legislativa. Nobres vereadores, os fatos aqui apontados são de mais alta gravidade, uma vez que indicam a ausência de moralidade administrativa, violadora não só das normas citadas acima, mas também a contida no inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, ou seja, prática contra a expressa disposição de lei do administrador do município, de conselheiro do município e do secretário municipal de educação. Como no caso, não restam dúvidas de que o ilustre prefeito municipal dessa cidade, Dr. Ivar de Almeida Cerqueira Neto, violou os citados dispositivos legais, compete exclusivamente a esta Câmara Municipal processar e julgar o mesmo por tais infrações políticos administrativas, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do município. O rito do processo administrativo a ser tramitado deve ser estabelecido pelo artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, da necessidade de afastamento do prefeito. A Lei Orgânica do município de Conselheiro Lafayette dispõe em seu inciso 2 do artigo 77, a linha B, que o prefeito será suspenso de suas funções nas infrações político-administrativas, se admitida a acusação e instaurado o processo pela Câmara. Como se sabe, os municípios integram a federação e têm assegurado sua autonomia, atendidos os princípios estabelecidos na Carta Magna e na Constituição de respectivo Estado. Essa autonomia se revela pela competência outorgada aos municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local, suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber, instituírem e arrecadarem tributos que lhes são próprios, dentre outras. Estabelece o texto constitucional federativo que os poderes são independentes e harmônicos. Assim, não há um poder mais poder. Os três, executivo, legislativo e judiciário, se igualam na mesma grandeza e magnitude, na esfera de sua respectiva competência. Cada poder tem
por anteparo e proteção às mesmas longitudes e latitudes, o que significa que coexistem e funcionam de forma tal que nenhum deles se submetem ou se sobrepõe ao outro. Não há um poder constitucionalmente mais forte ou mais poderoso. Aliás, esse princípio já se transformou na... Assim, o texto da Lei Orgânica do Município, prevendo o afastamento do prefeito municipal, é perfeitamente possível e aplicado. Impõe, assim, o afastamento do prefeito em caso de aceitação da denúncia pela Câmara Municipal de Conselheiro, Lafayette. Pedido final. Por todo o exposto, requer o recebimento da presente denúncia, que deverá ter o trâmite pelo artigo 5º do Decreto-Lei 201. Requer ainda que, se acatada a denúncia contra o prefeito municipal, que seja votado o afastamento do mesmo, no artigo 77, letra B, da Lei Orgânica Municipal. Tal ato restaurará certamente a dignidade dessa casa e do povo de Conselheiro Lafayette, duramente atingidos pelos eventos amplamente relatados e que não são novos. Por derradeiro, deve ser observado que a quantidade dos eventos envolvendo o senhor prefeito maculam a dignidade da administração pública municipal, deixando claro que o procedimento do prefeito é incompatível com a dignidade e decoro do cargo que ocupa. Tudo isso reforça a convicção de ausência da moralidade na administração pública, deixando a cidade em permanente estado de vergonha e o município inseguro. Aguarda-se, assim, o acolhimento integral da presente denúncia, para o fato de ser decretada a cassação do mandato do prefeito municipal de Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette, 29/2/2016, Valdinei Alves. Passaremos agora à discussão da denúncia. Cada vereador terá 5 minutos para os seus pronunciamentos. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Vista essa denúncia aí, eu gostaria de pedir a suspensão por 5 minutos da sessão para que nós possamos discutir a respeito dessa denúncia. Em votação, o pedido do vereador Washington Fernando Bandeira. Os vereadores concordam com o pedido, permaneçam como estão. Então, vamos, aceito o pedido, vamos suspender a sessão 5 minutos. Peço compreensão de todos. Eu estaria dentro do possível aí que todos permaneçam sentados. Só para explicar aos presentes e aos senhores vereadores também, que essa denúncia aqui foi protocolada às 16 horas e 59 minutos. 49 minutos. Então, alguns vereadores não conseguiram, estavam em outra comissão processante e nós não tivemos tempo. Por essa razão que nós fizemos essa reunião e também para esclarecer a todos os presentes que, de posse da denúncia, o decreto 201, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidindo o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Aí depois, quando se for aceito ou não o processo, aí é aberto um prazo, né, para a defesa, e depois a notificação, e depois, decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, nesse caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução, determinará os atos de diligência e audiência que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Então, agora nós passaremos aqui em discussão da denúncia. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gildo Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, que muito nos honra com a presença hoje aqui. Seria tão bom que se tivéssemos essa casa sempre cheia, né?
sempre cheia para ainda mais fortalecer os nossos trabalhos. Senhor presidente, essa denúncia, e dentro do regimento nosso, nós temos que fazer uma votação quase que no escuro. Quase que no escuro. Porque é difícil analisar... Por favor. É decreto federal. Não, entendi, decreto federal. Dentro do decreto, perdão, senhor presidente. Chega em cima da hora uma denúncia onde eu acredito que 80% dos meus colegas não tiveram acesso à matéria. 80% dos meus colegas. Não vou falar 100% não, porque de repente alguém viu. E aí, olha que posição que nós, vereadores, ficamos, na nossa responsabilidade e na nossa própria consciência. De um lado, o interesse que precisa ser visto. Do outro, o artigo 37 da Constituição, que a gente tem que levar a sério e tem que cumprir. Mas uma denúncia que chega 1h30 antes da sessão, gente. Isso é uma coisa que eu vou confessar aos senhores, todos que estão presentes e a imprensa. Como que nós, vereadores, vamos votar isso? Colocar um posicionamento sem analisar a matéria? Como? Então, abre-se uma comissão processante, né, que dentro do que foi colocado ali, que foi lido ali, né, o executivo está completamente errado, está escrito ali. Mas eu analisei, o meu jurídico analisou isso, eu tive acesso à matéria, eu confesso aos senhores vereadores, senhor presidente, confesso ao senhor, não sei como que pode até aprovar uma coisa dessa forma. Dessa forma, eu não sei, sinceramente, eu não tenho condições. Tanto que eu vou ouvir meus colegas para ver se eu vou colocar aqui a minha ideia para funcionar. Porque se tivesse de votar nesse momento, eu não teria condições nenhuma de votar numa matéria que chega aqui 1 hora antes da nossa sessão, se a gente ler o que está escrito, apenas ouvir. A gente tinha que analisar a lei, comparar a lei, para ver se está realmente, se existe mesmo a irregularidade, e se ela existe, se ela está à altura de uma cassação. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. O senhor presidente do sindicato, Vossa Excelência deveria ter mandado para a gente antes, para essa casa analisar. Vossa Excelência coloca a gente numa situação muito difícil. Muito difícil. Porque a gente quer proteger, sim, né, o servidor. É claro que nós queremos proteger o servidor. É claro que nós queremos o cumprimento da lei, como tem que ser. O poder emana do povo. E nós estamos aqui em nome de vocês. Mas como que a gente vai fazer um julgamento, ou um sim ou não, numa matéria que acaba de chegar? Os senhores colocam nos nossos lugares. O que pode pensar nisso, senhor presidente? Eu nunca alterei a voz nessa casa. É a primeira vez que eu estou alterando a voz nessa casa. Eu sempre fui muito equilibrado nas minhas posições. Mas hoje eu estou indignado. Me sinto indignado de ter que votar uma matéria que eu não tenho conhecimento, que chega nessa casa 1 hora antes da nossa sessão. Isso ofende a nossa postura como legislador. Mas se existe a prerrogativa da lei, por isso eu vou ouvir os meus colegas atentamente e vou dizer para todos que estão presentes, sim ou não, eu votarei com a minha consciência, porque eu não tenho condições de votar essa matéria nesse momento. Pode ser que daqui a 10 minutos eu tenha, que eu vou dar uma lida ali rapidamente para ver se eu consigo. Vou dar uma passada de olho ali para ver se eu consigo achar alguma coisa que eu tenha convicção do que eu estou fazendo. Mas eu não posso, e seria uma irresponsabilidade desse vereador, fazer um julgamento com conhecimento em 1 hora. Uma pessoa que leva, tenho certeza que essa peça que veio para cá levou semanas. Como que a gente vai analisar em poucos minutos? Gente. Então, presidente do sindicato, com todo respeito a Vossa Excelência, 16, não dava tempo de analisar uma matéria dessa, nem porque nós temos outros compromissos nessa casa. O senhor 1 hora antes, não tem jeito, é uma coisa louca. E a gente estava em reuniões, várias reuniões, ficamos sabendo disso aqui agora, eu fui pego de surpresa, não sabia dessa matéria. Então, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, com absoluto respeito a Vossa Excelência, e absoluto respeito ao povo de Conselheiro Lafaiete. A minha decisão aqui será uma decisão de consciência, não de mérito, porque o mérito eu não tenho como. Não tenho prazo para analisar esse mérito. Deveria nos dar esse prazo. Então fica aí a minha posição, e me perdoe, gente, até a rispidez da voz, mas eu realmente estou muito chateado com isso. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Tassiano Franco. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, em especial aí nosso professor Arlindo e o doutor Vitor Berg aí, que já sentou nessa cadeira aqui. Meu boa noite. Das palavras do meu ilustríssimo amigo Gildo, se faça as minhas. Porque eu, aqui, todos os vereadores sabem que eu nunca sentei nessa cadeira aqui, sem saber a ordem do dia de todas as matérias. E essa é a primeira vez que está me pegando aqui de surpresa. Porque eu perguntei minha assessora jurídica antes, ela falou que ia ser lido, falou que ia fazer uma comissão, mas não falou que ia ser votado aqui. Então, eu vou dizer para vocês, isto é uma tremenda covardia que se faz com os vereadores. Porque é uma lei de 1967, uma lei já ultrapassada, porque como que você vota uma coisa sem saber? Se houve o erro, Golzinho, o senhor Valdinei está citando aí, se houve o erro, tem de ser apurado. Mas eu quero saber se esse erro justifica uma cassação. Porque todos nós erramos. Quem é que não erra? Errar é humano. Agora tem que saber primeiro se tem o erro. Se esse erro é passível de cassação. Então, eu vou dizer para vocês, fica um impasse. Eu vou escutar os meus amigos, a palavra dos novos vereadores, para me decidir o que eu vou fazer. Mas agora, vamos dizer, né, nem é no segundo tempo, igualzinho o Valdinei estava falando aqui, que foi às 16h59, 49. Dizer o seguinte, porque aqui nós tivemos várias reuniões às 18 horas, e ninguém falou nada disso aqui. Ninguém sabia disso aqui. Isso aqui foi uma surpresa agora para mim também. Então, eu vou escutar os novos vereadores para me tomar a minha decisão. E muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Antônio Severino. Boa noite a todos. Senhor presidente e senhores vereadores, eu concordo em parte com o vereador Gildo e o vereador Tassiano. No entanto, esse decreto-lei, ele está valendo. Inclusive, ele foi usado contra outros prefeitos que passaram pela prefeitura. Outros prefeitos passaram pela prefeitura, sofreram esse mesmo, sobre o efeito desse mesmo decreto. E, pelo que eu sei, Lafayette nunca teve um prefeito cassado. Quer dizer que o prefeito conseguiu provar, o prefeito que foi sujeito a isso, que ele estava correto. Então, eu também fui pego de surpresa, embora eu sei qual que é o assunto, porque eu mesmo denunciei no Ministério Público a criação desse cargo sem lei, denunciei, o cargo foi feito sem lei. Então, tem que se apurar o que aconteceu, né? Foi falta de planejamento, foi um descuido, tem embasamento legal para se criar um cargo sem lei que a gente não sabe, alguma lei que está escondida no bombado de lei. Então, eu acho o seguinte, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Assim como foi aberto contra outros prefeitos e foi posteriormente arquivado, eu acho que é o seguinte, se nós não acatarmos a denúncia, nós estaremos encerrando a conversa. Ora, se nós acatarmos, vai ser feita uma comissão que vai averiguar com mais profundidade as razões da denúncia. Por isso, eu, mesmo concordando que a matéria chegou em cima da hora, eu sou a favor de apurar qualquer irregularidade contra qualquer pessoa, contra vereador, contra deputado, prefeito, etc, etc. A pessoa tem que provar que está certa. Então, no sentido de que possa haver um entendimento posterior de que houve algum equívoco, eu, embora surpreendido pela
não ter acesso ao documento completo, mas foi lido pelo vereador João, e o que está se falando é o seguinte, que o prefeito, a procuradoria do prefeito, ela fez inventou um cargo sem autorização da Câmara, entendeu? Nós não estamos entrando aqui se o cargo é bom ou é ruim, foi questão legal. Então, esse vereador aqui, vou votar pelo acatamento, e se o prefeito for inocente, vai ser provado e ele vai ficar liberado. Essa é a minha opinião. Com a palavra, o vereador Benito Nicolau Laporte. Depois, Zezé do Salão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, prerrogativa dentro do regimento de Vossa Excelência, e eu estou ouvindo aqui atentamente os meus colegas, de nomear esta comissão, e essa comissão vai fazer o estudo dessa denúncia, e depois nós vamos dar a resposta, se é favorável, se não é, mas eu acho que tem que ser dessa maneira. Vossa Excelência tem prerrogativa dentro do regimento de nomear uma comissão, fazer o estudo dela, fazer o estudo desse problema, e, posteriormente, dar uma resposta à população, a quem deve, quem fez e tudo. É isso que nós devemos fazer aqui. Entendeu? Porque não adianta nós ficar discutindo o mérito, se está certo, se está errado. Nós vamos criar a comissão, essa comissão vai estudar e, a partir daí, nós vamos decidir. Nesse caso, vereador, nós não podemos, porque nós temos que cumprir o decreto federal. Infelizmente, nós não temos condição de fazer igual nos outros casos que a gente faz, de criar uma comissão especial para que possa proceder. E, no caso aqui, essa comissão, se for a denúncia aceita, né, é criada por sorteio também. Com a palavra, vereador Zezé do Salão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conforme o Toninho disse, né, concordo em parte com os vereadores, em parte com o vereador Toninho. Realmente, em defesa dos vereadores, nós mesmos aqui, praticamente a metade da Câmara estava reunida aqui numa comissão, né, do CPI. Nós começamos aqui 5 horas da tarde. Né? Eu estava presidindo, ela estava aqui dentro, dá para mostrar aí para a população que nós estávamos em trabalhos aqui dentro. Então, realmente, é muito em cima. Mas é aquilo que o Toninho disse, é para apurar, não está caçando nada. Se tiver errado, é diferente. Isso faz até me lembrar que o vereador disse que não tem que ter a discussão, já resolver logo, mas para você justificar o seu voto, eu acho que tem que ter uma discussão, sim. Eu mesmo entrei com uma no decreto 201, pedindo somente para apurar. Né? Então, aquilo que foi dito aqui. Mas tudo bem, é embasamento de cada um, a discussão, cada um entendeu da forma que quis. Essa, na minha opinião, é a mesma coisa. É simplesmente apurar. Aquela, se fosse apurada, colocava lá que o vereador Zezé do Salão estava errado e pronto, acabou, mas não foi apurado. Essa, a mesma coisa, ou o prefeito ou o denunciante. Mas, no entendimento, principalmente o Toninho, que é conhecedor da área, né, já foi secretário de Educação, tem um conhecimento mais profundo do que muitos de nós, né, vai nos ajudar no embasamento, se ele não for escolhido, né, no sorteio, que é sorteio, não é isso, Toninho? Para fazer parte da comissão, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar a fazer o que é correto. Então, não está aqui ninguém perseguindo o prefeito. Aquela reunião lá dentro, vocês lembram muito bem do que eu disse lá, né? Os vereadores podem me contestar aqui, os que estavam lá, que eu sou oposição ao prefeito, e mesmo assim não concordava da forma que estava chegando, que é muito em cima, né? Mas temos que respeitar a lei federal, senão até eu votaria contra, se tivesse, mas tem que respeitar a lei federal, e é só para apurar. Então, vou votar a favor, que apure, né, essa situação. Agora, sobre irregularidade, quebrando um pouco, tem inúmeras, que eu mesmo já apresentei várias aqui, tem várias comissões trabalhando em cima de irregularidade que eu apresentei, que estão provando, né? Até as fraudes de cartões de ponto, tal, foi provado, foi falado para o prefeito na mesa dele, que essa pessoa que falou, e a pessoa foi promovida. Né?
Eu não vou deixar de comentar isso. Mas essa casa já fez o trabalho, já apresentou, né? Já está até no Ministério Público pedindo que devolva os recursos. Mas não é pouca irregularidade, é muita. Então, essa aqui é um caso que eu acho que nós temos que apurar e dar satisfação à população do Lafayette, que é o trabalho e a obrigação dessa casa, não acusando ninguém. É simplesmente apurar aí se houve ou não houve irregularidade. Dentro do que está acontecendo, a gente está entendendo que houve, mas vamos apurar, não é verdade? Então, meu voto é favorável, está prejudicando ele nada. Se ele estiver errado, ele vai pagar com o erro dele. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Boaventura. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta casa. Senhor presidente, ainda será formada a comissão. Sendo a comissão formada, é ela que vai fazer a análise se vamos prosseguir ou se vamos arquivar. Então, receber essa denúncia, eu acho que nós temos que receber. Nós temos que dar satisfação a esse público. E nós não podemos simplesmente, porque chegou uma hora antes, não abrir, porque aí nós estamos contra a lei. Agora, é lógico, a gente acredita na lisura de Sua Excelência, senhor prefeito, né, e que vai responder, e que nós não vamos achar nada. Mas que temos que apurar, não tem jeito, nós temos que apurar. Essa casa foi eleita para trabalhar, para fazer exatamente aquilo que é correto. Agora, a comissão tem que usar de lisura e, sobretudo, fazer a coisa certa. Não fazer a coisa certa do jeito errado, mas fazer a coisa certa. Então, o meu voto é também, né, em consonância com o voto dos vereadores que estão da mesma opinião, e voto favorável a receber essa denúncia e, realmente, a comissão fazer a análise do que fazer posteriormente. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, por presente, que muito nos honra essa noite, casa cheia. Vou cumprimentar o ex-vereador professor Arlindo, Manel Vespúcio, e o doutor Vitor Berg, que está aqui hoje nos prestigiando, e todos os servidores municipais e os que não são servidores também. A questão é o seguinte, eu vou falar do meu jeito, que eu acredito que vocês vão entender, né? Aqui nessa casa, por ser um ano eleitoral, às vezes chega muita denúncia que não tem nada a ver, né? Que eu mesmo já perdi muito tempo de receber denúncia, aí eu fui ao local verificar, não tem nada a ver, às vezes a pessoa, eu não sou do lado do prefeito nem contra, às vezes a pessoa não gosta do prefeito, porque não conseguiu o que queria às vezes, né? Fica querendo prejudicar, né? E a questão do prefeito, para mim, se ele é adversário ou não, a gente quer o que é melhor para a cidade. Caso a gente prejudicou o prefeito, a gente pode estar prejudicando a cidade. Caso também, se a gente proteger o prefeito, a gente pode estar protegendo coisa errada, né? Eu penso dessa forma. E por ser ano eleitoral, para mim chega muita denúncia vazia, e no caso dessa denúncia que chegou aqui, poderia ter sido antes, poderia ter conversado, né? Mas o caso da gente votar a favor dessa comissão, a comissão vai ser formada e o prefeito vai ter o prazo para provar que ele está certo ou errado, né? Não vai ser, a gente não vai julgar o prefeito aqui agora, né? Eu acho que a gente tem que ser a favor qualquer coisa que for para apurar. Nós vamos votar para apurar, não para condenar o prefeito, né? E eu quero dizer o seguinte, que a gente não tem que levar as coisas para o lado pessoal, né? Que se o prefeito errou, ele vai ter que pagar pelo erro. Mas também a gente tem que ficar com perseguição política, né? Porque o candidato meu perde a eleição, eu vou ficar prejudicando o prefeito. Se o meu candidato perdeu, eu vou lutar para o próximo ano eu arrumar um candidato melhor que o meu. Porque a gente tem que respeitar a vontade do eleitor. O prefeito, se ele foi eleito, é porque o eleitor escolheu ele, né? Eu sozinho não tenho poder de escolher um prefeito. E por isso a gente não pode brincar, isso é coisa muito séria, né? Isso pode vir a prejudicar todo o nosso município, mas a gente tem que apurar qualquer irregularidade. No caso, vai ser formada a comissão, e eu sou a favor que apure, mas o prefeito vai ter o prazo para justificar se está certo ou está errado.
eu sou a favor de apurar qualquer irregularidade que chega nessa casa. Mas eu quero deixar claro que existe muitas coisas pessoal que as pessoas misturam e às vezes acham que a gente não quer apurar. Muito obrigado e uma boa noite. Continue a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Casa cheia hoje, sejam todos muito bem-vindos e que sejam bem-vindos sempre, né? Não sejam só, venham a essa casa só quando existe um interesse único. Venha participar com a gente, venha conhecer essa casa, venha conhecer o que a gente faz aqui. Inclusive, muitos de nós não tivemos conhecimento porque nós estávamos reunidos aqui até quase 17, 19 horas numa outra comissão processante. Nós estávamos trabalhando. Mas vamos ao assunto. Prudência é a principal aliada da sabedoria. Já foi feita uma denúncia no Ministério Público, por essa mesma pessoa que trouxe essa denúncia aqui, pedindo que o Ministério Público apurasse os fatos em relação àquilo que é certo e o que é errado. Foi feito um pedido pelo vereador Antônio Severino para vir hoje nesta casa o secretário de Educação e o procurador. Se eu estivesse no lugar da pessoa que apresentou isso, eu escutaria o que vai ser dito hoje e talvez fomentaria mais aquilo que foi apresentado ali. Talvez pudesse ser feito até com mais propriedade para que se tivesse mais conhecimento. Ou poderia deixar morrer dentro do processo, dentro daquilo que fosse justificado pelo secretário. Mas assim não pensou e assim trouxe essa denúncia, sobressaindo aquilo que ele fez em relação ao Ministério Público, em cima do que o vereador Antônio Severino trouxe a essa casa para que a gente debatesse. Vai ser apurado, sim, vai ter o direito de defesa, sim. Eu acho que tem que ser feito dessa maneira. O que o Pedrinho falou é muito sensato, essa casa não está contra ninguém, essa casa está a favor de Conselheiro Lafaiete. Aquilo que for feito para o bem de Lafaiete tem que ser feito e concluído dentro daquilo que é sensato, que atinja o maior número de possível e que traga qualidade de vida. E que seja melhor para todo mundo. Se for apurado que houve uma irregularidade, o Tassiano falou muito bem, que seja visto o que é melhor para a cidade. Será que num processo que a gente está passando, a gente fazer uma exoneração de um secretário, como deve ser feito algumas vezes quando ele não funciona bem, ou cassação de um prefeito, será que traz um benefício? Que benefício que isso vai trazer para a cidade em relação aos malefícios? O que é melhor para mim? É assim que a gente age no dia a dia, não é? Eu vou comprar um produto, ele é mais caro, é mais barato, mas qual que me rende melhor, qual que me traz benefício para a saúde? Mas que tem que ser apurado, tem. Então, é para isso que vem. Só acho que deveria ter tido um pouquinho mais de prudência e não ter aproveitado o momento eleitoral para poder, às vezes, trazer isso à tona para poder fazer crescer alguma situação, algum nome, alguma vontade política, que provavelmente em cima de denúncias, em cima de outras situações, existe uma vontade muito política de estar do lado de dentro dessa casa também, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, defendendo o direito e a igualdade entre as pessoas, defendendo o interesse coletivo. Vai ser votado, a gente sabe que isso vai passar, vai ter a oportunidade de defesa. Eu torço sempre para o melhor. Eu torço sempre para que as coisas estejam caminhando bem. Eu torço sempre para que o melhor aconteça. Muitas vezes isso não acontece, infelizmente não acontece. Mas eu nunca torço contra nada. Eu sempre torço pelo bem. Vamos esperar, se tiver que abrir a comissão, vamos abrir a comissão, vamos estudar, vamos escutar o que o outro lado tem para dizer, para que a gente possa apresentar à comunidade aquilo que seja justo. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Loureiro. Realmente, nós fomos pegos de surpresa, né? Que foi já no final da tarde e já tinha outras comissões também trabalhando. E o que a gente observa é o seguinte, a gente tem que ter a tranquilidade agora de, mais uma vez, enfrentar um problema como que virão outros esse ano, dessa maneira, por ser um ano eleitoral. E é importante, realmente, que essa casa, se for necessário, apure as denúncias, né? Caso tenha
algum fundo verdadeiro, a gente proceda do jeito que a lei manda. Mas sair, quer dizer, deixar de exercer as nossas obrigações, nós não podemos. Nós somos eleitos pelo povo de Lafayette justamente para fiscalizar e fazer leis. Então, essa é uma das funções, das primordiais também, da nossa função aqui. Então, por essa razão, embora, infelizmente, nós não tivemos tempo de fazer uma leitura, nem os nossos assessores mesmo, porque muitos deles também, às vezes, não estavam aqui nesse horário, às vezes eu tinha a grande maioria deles aqui, mas alguns não estavam, então, infelizmente, nós fomos pegos de surpresa aí. Mas eu acho o seguinte, todo mundo aqui tem muito comprometimento com o povo de Lafayette e nós vamos fazer o que for melhor para o povo de Conselheiro Lafayette. E, no momento, eu acho que apurar a denúncia para mostrar a lisura do ato que está sendo impugnado, eu acho que é muito importante, porque se praticar esse ato a Secretaria da Educação, é que não tinha problema. Então, eles vão ter que justificar conosco aqui. A gente só lamenta de ter acontecido do jeito que aconteceu agora no dia de casa cheia, que é muito importante para ver as dificuldades que os vereadores passam. Quando a gente está aqui, numa hora para outra, a gente recebe uma denúncia e a gente tem que realmente decidir. E nós vamos decidir com a tranquilidade que é peculiar a cada um, né, e do conhecimento também que todos nós temos. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vai pagar o vereador Gildo Dutra. Bom, senhor presidente. 2 minutos para completar. Não, eu sei, vou completar, senhor presidente, eu vou concluir. Nós fizemos uma leitura aqui dinâmica, né, do que foi apresentado. Eu acho que tem que apurar, tudo deve ser apurado nessa casa. E aí a gente fica numa posição muito difícil, porque se a gente não aprova, amanhã a primeira página vai ser vereador Gildo vota contra. Coisa louca. Olha só, gente, que coisa louca. E o povo que está lá fora, que não está ouvindo a nossa fala, vai entender que eu sou contra todo mundo. Né? Mas existe uma lei, Lei 3.597/94, que eu pedi ali à nossa procuradora, mas aí precisa de uma interpretação maior da lei. Eu só tenho aqui o artigo 9º e o artigo 10, somente o 9º e o 10. É pouco para mim fazer um juízo de valor, para mim ter uma visão jurídica do que nós vamos enfrentar. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, o senhor me permite, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderá haver contratação por prazo determinado sobre a forma de contrato direto administrativo, caso em que o contratado não é considerado servidor público. Lei 3.597, do ano de 1994. A lei está aqui. Mas é pouco para mim, porque eu tenho que pegar mais artigos. Como é que eu vou ler uma lei ali de 20, quase 40 páginas, senhor presidente, para me fazer um juízo de valor? Vou esperar os meus colegas vereadores. O artigo 10 diz aqui que as contratações previstas no artigo anterior far-se-ão exclusivamente para, primeiro, atender às situações declaradas de calamidade pública, que não é o caso. Permitir a execução de obras e serviços especializados ou técnicos, também não é o caso. Substituição de professor na regência de classe. E aí? Alguém aí pode me ajudar? Gente, daqui a pouquinho nós vamos colocar o nosso posicionamento, e aí vamos colocar o nosso posicionamento aqui, para que não fique ferido o nosso nome lá fora, mesmo porque a matéria vai ser aprovada, porque deve se apurar tudo, mas eu acho que mediante essa lei 3.597/94, pelo pouco que eu li, o prefeito terá o prefeito não, o executivo, não o prefeito, o executivo terá meios de permite uma parte, vereador Gildo? Perfeitamente. Essa lei que o senhor está citando é a lei do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Portanto, ela é uma lei genérica.
Ela não trata de criação por esse ou não motivo de cargos de e funções. interpretação. Pois não. Por esse caso, a interpretação da lei. Como que será a interpretação da lei por nós? Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora à votação. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para o processo de votação. Aqueles que forem favoráveis ao recebimento da denúncia apresentada pelo senhor Valdinei Roate Del Macho Alves, respondam sim. Os que forem contrários ao recebimento, ao recebimento, respondam não. Vereador Antônio Severino de Rezende Lobo. Sim. Benito Laporte. Sim. Carlos Magno, justificada a ausência. Divino Pereira. Gildo Dutra. Sim, senhor presidente. João Paulo Fernandes. Sim. José Boaventura Celestino. Sim. José Ricardo Sírio. Sim. Pedro Américo de Almeida. Sim. Pedro Antônio Mendes Loureiro. Sim. Sandro José dos Santos. Sim. Tarciano Delfranco Martins. Não. Washington Fernando Bandeira. Sim. Sim. 12 votos favoráveis, 11 votos favoráveis, um justificado e um contrário. Certo. Aprovado o recebimento da denúncia, adota o seguinte procedimento. Realize o sorteio para determinar os vereadores que irão integrar a comissão processante. Excluídos os vereadores impedidos por determinação legal, observado o princípio da proporcionalidade partidária, garantindo-se aos partidos com maior bancada na Câmara, o PT e o PRTB, uma vaga cada, e a outra vaga sendo sorteada entre os vereadores dos demais partidos, PV, PSL, PSDB, PTB e PROS. O meu partido não entra, o DEM, por causa do... porque eu faço parte da presidência, não posso participar. Após a realização do sorteio... Questão de ordem. Pois não. Questão de ordem. PMN, não foi dito que é o meu partido. PMN. Questão de ordem, senhor presidente. Não, mas não foi dito o partido que eu faço parte com a PMN. PMN e o PSB também não foi citado. PSDB foi? PSB. Ah, PSB, ok. Então, PMN. PMN, desculpa pegar a fala aqui. E PSB. Passaremos ao sorteio. Eu tinha uma dúvida aqui, com relação ao vereador que está licenciado de saúde, ele pode participar do sorteio? Só essa semana, então está ok. Então passaremos agora ao sorteio aqui. Envelope de número 1. Os vereadores do partido PT. Antônio Severino de Rezende Lobo. Carlos Magno Rodrigues. Pedro Américo de Almeida. Pela ordem, senhor presidente. Concedida a ordem. Pois não, concedido. Não sei o que reza o nosso regimento a fundo, mas nós temos 3 vereadores do mesmo partido, não haveria aí um desequilíbrio? Não estou falando aqui da impunidade. Vai sortear, perdão. É questão da proporcionalidade. Ok. Aí, de acordo com o partido... Ok, entendi. Envelope número 2. Vereadores do PRTB. Vereador Tarciano Delfranco Martins. E vereador Sandro José dos Santos. Envelope de número 3. Os demais partidos. Vereador Benito Laporte. Vereador Gildo Dutra. Vereador Washington Fernando Bandeira. Vereador José Ricardo Sírio. Vereador Divino Pereira. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. E vereador José Boaventura Celestino.
primeiro foi Carlos Magno Rodrigues, do vereador do PT. São quantos minutos? Segundo, vereador Tassiano Delfranco Martins. E partido PRTB. E o outro é o pastor José Boaventura Celestino, do PSDB. Agora, gente, agora nós temos que suspender a sessão por 5 minutos para que os membros da comissão processante possam escolher o presidente e o relator da mesa. Então, eu gostaria que o senhor dirigisse a sala de... Agora, tem o detalhe que o Carlos Magno não está. Pela ordem, senhor presidente. Com a falta do Carlos Magno, queria saber como é que nós procederemos. O líder do Partido dos Trabalhadores representa o vereador. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Nós não teríamos que avançar nos suplentes, no caso dessa comissão, ou não? Somente os 3, né? Não existe no caso... Não tem nesse caso, né? Ok, não. Obrigado, senhor presidente. No caso, por exemplo, por causa do decreto. Senhores vereadores, nós precisamos aqui continuar a sessão. Então, foi decidido pela comissão processante, né, que o relator, que o presidente da comissão será o vereador pastor José Boaventura. Como relator, nós teremos o vereador Tassiano Delfranco e como terceiro membro, o vereador Carlos Magno. Agora passaremos, então, à ordem do dia. Antes de passar a ordem do dia, gostaria de registrar aqui a presença dos ex-vereadores Vitor Bering e também do Arlindo Andrade, que estão presentes aí. A gente honra muito a nossa... E do Manuel Vespúcio também, que está presente também aqui. Ex-vereadores que honram muito com vossa presença nesse recinto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria que o senhor colocasse em apreciação que fosse lido, discutido e votado todos os requerimentos conjuntamente. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho melhor, então, pelo visto aqui, a gente cancelar a ordem do dia, passar a ordem do dia para o próximo. Eu queria justamente pedir, né, vistas aí a todos os... que não há necessidade, né, senhor Vossa Excelência? A gente passa a ordem do dia porque nós temos outra sessão extraordinária, né, e já está um pouco atrasada a sessão, então pede desculpas. Mas nós vamos agora, então... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria que Vossa Excelência colocasse... Em votação? Eu gostaria de colocar em votação aqui, que a ordem do dia de hoje, e nós vamos passar para quinta-feira próxima. A votação não, só o expediente aqui, passar para outro dia. Pois não. Pela ordem. Eu acho que não precisa colocar em votação, não, que o vereador Gildo já pediu vistas de todos os requerimentos e moção. Tá ok, então, que não foi lido, mas não foi. Permite uma parte, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Tá, senhor, me desculpa, mas é só para a gente acelerar o processo. Muito obrigado. Tá ok. Passaremos agora a ordem do dia da próxima sessão. Moção de número 2, 2016, moção de aplauso ao ilustre senhor Márcio Egg Pereira de Rezende, soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, vereador José Boaventura. Requerimento 25, 2016, requer que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, solicitando que seja encaminhado essa Casa Legislativa cópia de todos os decretos editados no ano 2015 referente à abertura de crédito, vereador João Paulo. Requerimento 26,
Requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa informações acerca do critério exigido para autorização para o funcionamento de barracas de camelô, em qual instrumento jurídico estão previstos, a relação dos atuais camelôs que possuem autorização para trabalharem no calçadão Getúlio Vargas, se há lista de espera para novas autorizações, quais valores são pagos pelos autorizados e se todos encontram em dia com suas obrigações. Vereador José Boaventura Celestino, vereador João Paulo. Requerimento 29, 2016. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito, solicitando do mesmo informações das verbas destinadas aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate à endemia, disponibilizada pelo Ministério da Saúde nos últimos 3 meses, e que eventuais repasses sejam discriminados, inclusive com os atos administrativos ou legislativos que os originaram, tendo em vista a importância dos seus respectivos trabalhos. Vereador Pedro Loureiro. Requerimento 30, 2016. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando mesmo informações a respeito do veículo de propriedade do município de Conselheiro Lafayette utilizado para transporte de paciente em tratamento fisioterápico no Centro Regional de Reabilitação Física nessa cidade e de sua eventual indisponibilidade para o atendimento. Relação dos automóveis cedidos pelo município para a realização deste tipo de atendimento, tendo em vista informações recebidas de que não existe um automóvel específico para o serviço. Em caso de eventual indisponibilidade de transporte exclusivo para o atendimento do Centro Regional de Reabilitação Física, setor de órtese e prótese, seja encaminhada ao Legislativo Municipal informações sobre medidas alternativas adotadas pelo órgão municipal para atendimento da demanda. 4. Da existência de algum servidor encarregado pela condução do mencionado automóvel, ou caso contrário, da carência de mão de obra, e por qual motivo. Vereador Pedro Loureiro e Washington Fernando Bandeira. Requerimento 36, 2016. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando que seja encaminhada a esta Casa Legislativa informações sobre a forma que foram liberadas vagas no camelódromo, pois chegou ao nosso conhecimento que pessoas que entraram com pedido de protocolo muito depois de antigos requerentes, aos quais ainda estão aguardando liberação de vagas, já estão em atividade comercial local. Pede-se a listagem de todos dos protocolos que fazem menção dos pedidos de barraca no local, de 2008 a 2016, e a especificação do número de protocolo dos novos instalados. Vereador José Boaventura e vereador João Paulo. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente, doutor Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Presente. Benito Laporte. Carlos Magno. Justificado a ausência. Divino Pereira. Gildo Dutra. Presente. João Paulo, presente. José Boaventura. Presente. Zé Ricardo. Presente. Pedro Américo de Almeida. Presente. Sandro José dos Santos. Presente. Tassiano Del Franco. Presente. Washington Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 3 de março, às 19h30.